da antiguidade, esses autores que eu estou falando, enfim, do Horácio e do Quintiliano até Torquato Tasso, Tesauro, que são autores do Renascimento e do Barroco, o que a gente tem são preceptivas. A gente não tem uma decodificação do objeto artístico, porque esse objeto artístico, esse objeto poético, ele não se dá a decodificar, ele não precisa de uma decodificação. Pelo contrário, o que ele precisa é de uma norma para seu exercício. E aí, eu estou entrando nessa questão, porque nós estamos falando de um mundo que não tem nada a ver com o nosso mundo da literatura do século XVIII para cá. A gente tem uma grande uniformidade da antiguidade até a Idade Média, do ponto de vista, por exemplo, dos gêneros literários. Você tem claramente os gêneros literários definidos em três categorias de linguagem poética, que são a lírica, o drama e a épica. Isso é mais ou menos claro. Tão claro que isso é sugerido na República do Platão, quando ele vai fazer um discurso lá sobre os poetas, ele sugere, e isso vai ser sistematizado por um autor chamado Sebastiano Minturo, em 1500 e qualquer coisa, 1570, ele escreve uma arte poética em que ele sistematiza essa ideia tripartite que nós temos e que nós atribuímos aos gregos, mas que só é formulada, enunciada dessa maneira no século XVI. É só no século XVI que o Minturo vai criar essa ideia de que a literatura está dividida em três grandes gêneros: a lírica, o drama e a épica. De um lado, gêneros literários muito estáveis, que se repetem, cujos autores têm, por princípio, aquilo que os antigos chamavam de emulação, a emulação de um modelo, e regras para fazer essa emulação. Não existe o que a gente chama de crítica literária. Existem as preceptivas, existem os retores, que é a origem da palavra reitor, né, atual. Os retores que escrevem as preceptivas, que são as regras do bem dizer, as regras de bem se expressar literariamente. Esses poetólogos, ou esses autores de preceptivas, eles estabelecem aquilo que é adequado falar no registro alto, que é o registro da tragédia, ou que no registro baixo, que é o registro da comédia, e tem as subcategorias, né? A sátira, a elegia, tem todo um ritual de expressão de acordo com determinada situação, determinado acontecimento. Bom, essas preceptivas, que estabelecem essas regras, são seguidas por autores que, obviamente, procuram exercer essas preceptivas da maneira mais brilhante, individual, porém tendo como horizonte do possível a emulação dos modelos, ou seja, a homenagem aos mestres, aos antigos. A dinâmica da poesia e da arte em geral, da antiguidade até o final da Idade Média, até o começo do Renascimento, é essa dinâmica da emulação. Porque a própria ideia de uma individualidade não se coloca. Quer dizer, a noção moderna de sujeito, veja que o tempo todo eu estou falando aqui de noções que surgem historicamente e que só podem ser pensadas a partir de um determinado momento. Eu falei de literatura, falei de estética, agora uma outra. Sujeito. A gente não pode pensar em arte como expressão de uma subjetividade antes de surgir a noção de sujeito. Que surge, ninguém sabe, não tem data de nascimento, esse tipo de coisa, é óbvio. Mas a gente pode, mais ou menos, pensar, quando surgem autores como Shakespeare, cujas personagens têm uma densidade subjetiva ou interioridade, aquilo que nós chamamos de interioridade, que é inédita na história da literatura, um Montaigne, que faz um livro que não é nem um tratado eclesiástico e nem uma ficção, mas é uma espécie de transposição para a folha de papel das contradições e abismos dele, cindido com o mundo no qual ele vive, ele lá fechado na sua biblioteca. Tudo isso é uma questão a gente pode conversar. Em algum momento vai se esboçando essa ideia de uma subjetividade. Antes disso, como não existe essa ideia de uma subjetividade, de uma individualidade, de uma interioridade, a obra de arte é, sobretudo, a expressão pública de uma reverência a modelos, e a dinâmica se faz pela dinâmica de emulação.
Ou seja, não existe a problematicidade da obra de arte. A obra de arte ela é, de alguma forma, transparente. E essa transparência, essa comunicabilidade entra em crise no momento em que este mundo estável por si só entra também ele em crise. Mas em termos modernos, a dinâmica da sociedade é como se ela sofresse uma aceleração a partir dos descobrimentos, da urbanização, da industrialização. Para nós, aos nossos olhos dos séculos 20 e 21, o tempo é muito dilatado, ele é muito, ele segue com passos muito lentos de mudança. A gente fala de mutações que acontecem em 2, 3 séculos na Idade Média ou na Antiguidade, que são mutações que, para quem vive o século XX, acontecem em décadas. Então, eu gostaria só que vocês relativizassem o que eu vou falar, o que eu falei, porque é uma generalização. Mas o fato é que e claro, também os gêneros literários mudam paulatinamente, mas as mudanças são um pouco radicais. A gente tem uma grande estabilidade em todo esse período. Quando surge uma transformação da sociedade, uma nova dinâmica da sociedade, a própria dinâmica da produção da obra de arte, ela deixa de ser a dinâmica dessa emulação e repetição de modelos. Surge uma noção de subjetividade, de individualidade, e surge uma noção, se esboça no século XVII e se consolida no século XVIII, uma noção de autoria. Aquilo que antes era a emulação de um modelo, a cópia reverencial de um modelo, de um mestre, passa a ser uma falta de imaginação de um lado, um plágio do outro. Então, do ponto de vista estético, é uma falta de originalidade, do ponto de vista jurídico é plágio, um crime contra a noção de autoria, que é nova também ela, a noção de autoria. E essas ideias de autoria e originalidade, que são absolutamente estranhas a um contexto em que havia uma arte repetitiva, até certo ponto serviu a modelos e a emulação dos mestres, essa arte corresponde a uma realidade, essa dinâmica da criação artística corresponde a uma realidade social que também é uma realidade de individualização. É uma realidade em que o sujeito não pertence, ele não tem um destino prescrito desde o momento do seu nascimento. Ele tem uma possibilidade cada vez maior, e isso vai se acentuando ao longo do tempo, de uma mobilidade social. A noção de literatura fica mais fluida, os gêneros literários passam a ser mais fluidos, a ponto de surgirem gêneros novos. Eu falei dos ensaios do Montaigne. O Montaigne escreve seus ensaios em 1580, até o final do século XVI, mas também surge simultaneamente, vai surgir no século XVI e se consagrar no século XVII um novo gênero chamado romance.